Hey, antes de começar eu queria agradecer o pessoal que deu like e assistiu lá o último vídeo. E tenta adivinhar aí quantas vezes eu falo a palavra ponte durante todo esse vídeo. Deixe seu palpite aí nos comentários. Agora vamos lá. Pontes. Uma estrutura civil e militar extremamente importante. E durante muito tempo a forma mais rápida e segura de chegar do ponto A ao ponto B. Hoje em dia existem pontes de todos os tipos. Corda, madeira, pedra, papel, concreto, metal. E uma das pontes que se tornou um marco turístico e histórico é a Ponte Dom Luís, que liga dois pontos muito importantes da cidade do Porto. O município de Gaia e o município do Porto, separados pelo Rio Douro, que é um rio muito útil, mas também muito problemático, que divide a cidade bem no meio. Várias pontes já foram construídas ali naquele rio, mas nenhuma delas tão segura, útil e duradoura como a que temos agora. Muitos pensam que quem fez essa ponte foi Gustavo Eiffel, o mesmo cara que fez a Torre Eiffel. E realmente não dá para culpar essas pessoas. Olha só a semelhança entre as duas. Olha essas curvas sensuais, esse trabalho em ferro e aço. E realmente, o Sr. Eiffel trabalhou em muitos monumentos turísticos e históricos ao redor do mundo. Foram mais de 500 trabalhos em 30 países, incluindo a estrutura interna da Estátua da Liberdade. E a Torre Eiffel, é claro. Mas a realização dessa ponte não foi atribuída a ele. Mas se não foi ele, quem projetou essa bendita ponte? Quem projetou foi o François Gustave Théophile Seyrig. Obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima! Mas peraí. Quem caralhas é François Gustave Théophile Seyrig? Por que seu projeto parece tanto com o projeto de Gustave Eiffel? Quem boliu fazer Dom Luís I? Será que no céu tem pão? E morreu. Essa é uma história que envolve parceria, amizade, injustiça e uma ideia revolucionária que iria marcar para sempre a arquitetura de pontes no mundo. Hoje, no canal Histórias que Formam o Mundo, vamos contar a história de François Seyrig, um nome esquecido que marcou a nossa história e nos presenteou com uma obra de arte da engenharia moderna. François Gustave Théophile Seyrig nasceu em Berlim, em 19 de fevereiro de 1843. Em 1861, ele foi admitido na Escola Central de Artes e Manufaturas de Paris, completando assim o curso de engenharia em apenas 3 anos, com notas muito boas, lembrando que a nota máxima é 20. Ouviram isso, crianças? Fiquem na escola! Ele ficou em Paris por quase sua vida inteira, até que em 1869 ele tomou uma decisão que mudou tudo, se associando com ninguém mais ninguém menos que Gustavo Eiffel e fundando com ele uma empresa chamada Eiffel Cia. Mas quem foi Gustavo Eiffel? Ele nasceu em 1832, no mesmo ano que Dom Pedro I invade a cidade do Porto. E ele estudou na mesma escola que Seyrig iria estudar mais tarde, só que ele tirou o curso de Engenharia Química, em 1855. Desde cedo ele se dedica à metalurgia, e trabalho com metal naquela época é o que a IA é pra gente hoje em dia. Era algo relativamente novo, e ainda tinha muito espaço para se explorar novas ideias. Mas tem uma coisa que você tem que saber sobre Eiffel. Ele e sua família reconheciam o valor do famoso QI, então ele era cheio dos contatinhos. Logo que ele terminou a faculdade, sua mãe já coloca ele na mão de um cara chamado Charles Nepveu, um construtor de máquinas a vapor e material ferroviário. E Eiffel, que não era nada bobo, pegou logo essa oportunidade e virou seu braço direito. E assim, Charles bota ele na fita para realizar sua primeira obra de arte, quando, em dezembro de 1858, ele é confiado como diretor do projeto da Ponte de Bordeaux, pela empresa Pauwels e Companhia. Lembrando que ele tinha apenas 26 anos de idade, então talvez esteja na hora de você levantar a bunda do sofá e arrumar um emprego. Com 504 metros de largura, essa era uma ponte ferroviária muito importante.
E ali, ele teve a oportunidade de mostrar ao mundo do que ele realmente era capaz. Essa ponte fica pronta já em 1860. Depois desse grande sucesso aí que o bicho pegou fogo mesmo. Ele foi chamado para a realização de vários outros projetos em várias outras linhas ferroviárias. E assim, ele foi ganhando a experiência e os contatinhos para crescer ainda mais na sua vida pessoal e profissional. Até que em 1866, ele usa todo o seu sucesso para se lançar de forma independente, sai da empresa e cria o seu próprio negócio. E aqui estava ele, com 34 anos, uma experiência sólida, contatos bem aprofundados, bem sucedido profissionalmente, já com ateliês de confiança bem equipados ao seu dispor, e mais de 50 mil francos guardados. Só faltava uma coisa para ele se lançar de vez: Zcoin. Por isso, por enquanto, não tinha muito o que fazer, a não ser juntar dinheiro e ir pegando esses pequenos trabalhinhos que iam vindo. Até que em 1869, tudo mudaria, quando Seyrig entra em jogo junto com Eiffel, como sócio dele. Seyrig investe mais ou menos 126 mil francs, que, junto com 74 mil francs de Eiffel, dá um total de 200 mil francs para começar a empresa de fato. Assim é fundada a Eiffel SIA, já com dois grandes projetos na mão: o viaduto Rousat e o viaduto Neuvial. Essa empresa teria seu nome marcado em várias obras ao redor do mundo, utilizando técnicas inovadoras de construção de projetos maiores, mais leves e mais baratos. E ela cresceu muito rapidamente. Em parte, graças aos contatos profissionais que Eiffel fez durante sua carreira. E tudo foi seguindo relativamente normal. Até que em 1875, tudo mudaria, quando a empresa entra num concurso para a realização de uma ponte ferroviária sobre o Rio Douro. Vários projetos foram apresentados, mas um deles teria uma solução tão inovadora que mudou para sempre a forma de fabricação de pontes e a realização de trabalhos feitos em ferro. Não, pera, não é essa ponte. Localizada a mais ou menos 1 km de distância da Ponte Dom Luís, temos a Ponte Maria Pia e a concepção de uma ideia que fez história. Antes de tudo, temos uma pergunta para responder. Quem foi Maria Pia? Bom, Dona Maria Pia foi a esposa do rei Dom Luís I. Então nós temos aqui a Ponte Maria Pia e a Ponte Luís I. Olha o casalzinho. Sabe, até aqui podemos perceber que as pontes de Eiffel e Seyrig eram bem retas. Mas olha essa ponte aqui, olha essas curvas. Antes de entender por que essa ponte foi tão revolucionária, temos que entender um conceito muito antigo: o arco. Uma estrutura arquitetônica conhecida há muito tempo. Os próprios romanos já usavam muito essa estrutura, pois ela conseguia fazer muito usando pouco. O arco em si distribui o peso do que passa por cima dela em toda a estrutura, assim sendo possível passar coisas muito pesadas sem nenhum problema. Essa estrutura é tão boa e revolucionária que ainda temos estruturas romanas de pé, mesmo depois de 2000 anos. Nem as mudanças climáticas, nem terremoto, nem o tempo conseguiram os derrubar. Bom, eu não sou muito bom em engenharia, e todo o conhecimento que tenho sobre construção de pontes aprendi jogando Polybridge. Mas eu vou tentar explicar mesmo assim. A ideia aqui era usar o arco em um material forte, leve e resistente, para levar esse conceito muito além do possível. Assim surge a ideia do arco de ferro. E essa ideia podemos dizer que é mérito de Seyrig, um arco de 160 metros de abertura que iria assim passar por cima de todo o rio. Segundo nosso queridíssimo Gustave Eiffel, essa ponte foi construída no limite das possibilidades clássicas de construção metálica. Uma verdadeira obra de arte. Esse arco foi uma ideia tão inovadora que inspirou várias outras obras que ainda estavam por vir, inclusive a monumental Torre Eiffel, a famosa torre de 300 metros.
tendo o dobro da altura das pirâmides de Gizé, já que a maior delas tinha 146 metros. E isso não é tudo. Até a concepção da Torre Eiffel, o maior monumento já criado era o Obelisco de Washington, com 157 metros. Assim podemos perceber a importância desse monumento e, consequentemente, a importância do arco. Foram 4.000 anos de história, até conseguirmos realizar esse salto da engenharia. O resultado foi esse. Como o próprio Seyrig explica, este arco muito especial era suportado por uma simples rótula na base, e sua altura aumentava gradualmente até o topo, de maneira a adotar um formato de um croissant. Essa ponte é tão fina e delicada que parece que vai cair, mas pelo contrário, ela já aguentou toneladas e toneladas de vagões por muitos e muitos anos, até dia 24 de junho de 1991, quando foi fechada. Bom, Eiffel e Seyrig tiveram um pontapé inicial, mas também não podemos esquecer dos outros nomes que trabalharam no projeto. Émile Noguier, autor do sistema de montagem do arco, Joseph Collin, representante da empresa Eiffel em Portugal, Marcel Angevere, que dirigiu o trabalho de construção da ponte, e 250 operários que trabalharam na sua construção. Tentei de todas as formas aqui achar os nomes desses operários, mas não achei nada. Acho que ninguém se importou em anotar. E se Seyrig foi o gênio por trás da ideia, por que ninguém se lembra dele? É aí que mora a injustiça. Apesar de Seyrig ter investido a maior parte da grana na empresa, ele ficou em muita desvantagem pelo contrato. Ele receberia apenas 38% dos lucros. E apesar dele ser sócio da empresa também junto com Eiffel, o gerente da companhia era apenas Eiffel, dando todo o poder para ele, jogando assim Seyrig em um papel de funcionário e não de sócio. Sem contar que o nome da empresa não é Eiffel e Seyrig, ela é Eiffel e Cia. Mas se o contrato era assim tão desigual, por que Seyrig assinou? Bom, vamos imaginar que você acabou a faculdade e está há mais ou menos 4 anos trabalhando no ramo de engenharia mecânica, por exemplo. E você está ali tentando fazer seu nome, não é um novato, mas também não é um expert. Aí, absolutamente do nada, vem o Elon Musk e fala assim: Olá, eu sou Elon Musk. Olha só minhas bochechas fenomenais. Mas eu não vim aqui falar sobre o meu par de bolfas aveludadas. Eu vim aqui te convidar para ser o meu parceiro de negócios. Quer ser meu sócio? Aceita, por favor. Eu tenho dinheiro. Aí provavelmente você pensa: carai, mano, você é o Elon Musk, se você quiser você pode comer meu c... Seyrig era novato, 11 anos mais novo que Eiffel, e não era bem reconhecido. Eiffel, por outro lado, já tinha muita experiência, já era mais velho, já tinha muitos contatos e já era muito bem conhecido. Por conta disso, Seyrig viu essa parceria como uma oportunidade de crescer no ramo e ser bem reconhecido. E não foi bem isso que aconteceu. A propaganda atribui o projeto a Eiffel, já que ele era o diretor da empresa. Assim, a total genialidade do projeto e da estrutura metálica nesse estilo foi atribuída a Eiffel, o mágico do metal, como ele era conhecido. Tão grandioso foi seu brilho que ofuscou a todos. Tanto que até hoje muitos acham que a Ponte Dom Luís foi uma criação de Eiffel, quando na verdade toda essa obra foi projetada e realizada por Théophile Seyrig. Mas voltando a falar sobre a construção da Ponte Maria Pia, Seyrig não estava presente em Portugal para acompanhar a construção da ponte e sua inauguração. Em vez disso, era Eiffel que estava presente. Um outro motivo que contribuiu para Seyrig não ser lembrado pelo seu trabalho. E por último, Seyrig abandona a empresa de Eiffel e Cia e se une uma empresa concorrente apenas 2 anos após a realização desse projeto. De agora em diante, eles deixaram de ser sócios e passaram a ser concorrentes. Seyrig sentia que tinha sido deixado de lado, sendo visto como inferior, mesmo com os dois sendo igualmente sócios. Ele investiu e contribuiu, mas sempre ficava com muito menos do que ele merecia. Em 1879, ele deixa sua parceria com Eiffel e os dois seguem caminhos separados. Mas a ideia do arco de ferro continuou acompanhando os dois em suas jornadas. Eiffel continuou com sua empresa, enquanto Seyrig virou funcionário de uma empresa concorrente, chamada Willebroek. E lá,
ele levaria seus conhecimentos ao máximo, para fazer um projeto que seria escolhido entre outros 12 em uma competição, ultrapassando assim até mesmo a proposta enviada pelo seu ex-sócio, realizando assim a sua obra-prima.